Preocupação com a ponte metálica da cidade de Teresina e Timon, das cidades de Teresina e Timon. Desde janeiro tem uma comissão fazendo um trabalho de vistoria nas pontes da cidade de Teresina e a primeira a passar por essa análise é o nosso cartão postal, a ponte metálica que liga as cidades de Teresina e Timon. E a preocupação estava muito voltada para essa base de sustentação da ponte metálica. Qual era a possibilidade de um colapso? Rachaduras que eventualmente denunciassem o risco de um desmoronamento, sei lá. Muito se falou a respeito dessa possibilidade depois daquele acidente que aconteceu lá no estado do Maranhão, né? Maranhão, Tocantins. Agora, o trabalho está sendo apresentado pelo CREA. Nós vamos falar a respeito desse assunto daqui a pouco. As visitas aconteceram, laudos foram produzidos e daqui a pouco o Bartolomeu Almeida vai trazer os detalhes. Mas eu quero desejar logo para você um bom dia, Bartolomeu, porque daqui a pouco tem um anúncio do final desse trabalho de análise da estrutura da ponte metálica. Exatamente, Joelson Jordani, um bom dia para você, um bom dia para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. E nós falamos, Joelson, exatamente aqui, do lado de Teresina, da famosa ponte metálica. A expectativa, então, para o anúncio do resultado do serviço de inspeção que foi feito pelo CREA, né? Tudo aconteceu, Joelson, depois daquele lamentável incidente envolvendo a queda, né, de uma ponte no estado do Maranhão, a ponte Juscelino Kubitschek. O fato aconteceu exatamente no dia 22 de dezembro do ano passado e por conta disso foi ressuscitada então essa possibilidade de comprometimento na estrutura aqui na ponte João Luiz Ferreira, conhecida popularmente como ponte metálica. Daqui a pouco, Joelson, nós retornaremos com mais informações, inclusive entrevistando o presidente do CREA, Hércules Medeiros, que vai trazer então os resultados deste relatório que foi feito pela equipe técnica do CREA a respeito da situação da ponte metálica. Precisa de uma intervenção urgente? Como é que está a situação de uma das mais belas pontes do estado do Piauí? Daqui a pouco mais informações a respeito deste relatório que será anunciado pelo CREA. Bom, mas deixa eu falar a respeito de outro assunto, porque a ponte metálica que liga as cidades de Teresina e Timon, os estados do Piauí e Maranhão, passou por uma análise de especialistas para verificar a possibilidade ou a necessidade de reparos para evitar possíveis colapsos. Hoje vai ser apresentado o resultado desse trabalho. Deixa eu colocar aqui na tela o Bartolomeu Almeida para trazer mais informações para nós. Bartolomeu, as autoridades já reunidas aí para o anúncio, Bartolomeu. Boa tarde. É verdade, Joelson Jordani, uma boa tarde para você, uma boa tarde para o telespectador que está nos acompanhando. Nós estamos falando exatamente, Joelson, debaixo da ponte metálica, onde nesse instante o presidente do CREA, Hércules Medeiros, traz as informações a respeito do relatório. Vamos acompanhar. Já da parte que está inundada, né, da parte de água. Então, assim, a situação inspira cuidados. É muito importante a gente destacar, foi um trabalho que foi feito e foi conversado com a empresa concessionária também, a FTL, foi um trabalho que foi feito se participando da FTL para tomar ciência de tudo, foi um trabalho feito com muita responsabilidade. Então a comissão aos 45 dias finalizou o relatório vai ser dado publicidade hoje, vai ser colocado no site do CREA, a gente vai encaminhar para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público Estadual, para o IFAM, que também essa ponte é um elemento tombado, essa ponte é tombada. É importante destacar que foram feitas as análises para o pilar P4 e para esse elemento de apoio que está aqui externo, esse que nós estamos vendo aqui. Qual é a conclusão desse relatório, presidente? Há necessidade de uma interdição, por exemplo, da ponte? No momento, o que a gente aponta é a necessidade urgente de se fazer a manutenção e principalmente um reforço, tanto nesse pilar quanto nesse elemento de apoio. Como é que vai ser essa manutenção, presidente? Como é que vai ser? Essa manutenção, a FTL também apresentou um plano, uma programação de manutenção para a gente, mas o que é importante destacar é que a principal orientação do CREA é que se instale um sistema de monitoramento. Esse sistema de monitoramento é para verificar se está tendo algum desnível, porque isso poderia apontar, por exemplo, se essa estrutura pode ter alguma situação de colapso, se ela vai ter um rebaixamento, se ela vai ter algum comprometimento maior. Por que a preocupação do CREA nesse momento? Porque a gente verificou que as estacas que estão embaixo do pilar P4, principalmente nesse ponto, elas podem ficar em uma situação mais preocupante com a questão das chuvas. Você vai ter um aumento do volume do rio, vai ter um aumento do carreamento. Então essa erosão, principalmente nessa parte inferior dessas estacas, pode causar um comprometimento maior. Foi feito um estudo onde são apresentados cálculos que balizaram tudo isso. A FTL também está consciente
eu volto a repetir, ela apresentou um plano de manutenção, mas o nosso documento apresenta que, além da manutenção, do reforço, o principal é um sistema de monitoramento para que se verifique se essa estrutura vai estar com algum indicativo grave ou não. Presidente, só para destacar aqui qual é o pilar desses aqui, até para a gente chamar a atenção. Joelson, nesse momento o presidente vai indicar aqui, olha, vamos tentar aqui, Foi esse elemento que está aqui, é chamado de elemento de apoio. Esse elemento ele está apresentando uma corrosão, pelo outro lado ela fica mais clara. Essa base aqui de cimento, né? Essa base, tanto essa quanto aquela. Do outro lado ele apresenta um nível de corrosão elevado, então é importante se fazer, tanto tirar esse concreto, quanto fazer aplicação de pintura, fazer um reforço, porque a corrosão, a ferrugem, já está em um estado bastante avançado. E o segundo pilar, você vê que tem o primeiro pilar que está aqui, ó, na beira do rio, o segundo, que está nominado no relatório de P4, ele apresenta realmente bastante complicações na questão das estacas que estão segurando o bloco. É o pilar mais grave? É o pilar mais grave, é o pilar que foi filmado, é o pilar que chamou a atenção da sociedade. este primeiro ou o segundo? Aqui é um elemento de apoio, aí nós temos o primeiro pilar que está ali dentro da água, o segundo, né, aquele segundo pilar que está lá. Então esse elemento, o que acontece? Ele foi projetado, você tinha uma cobertura de concreto que tinha função de proteger contra a corrosão e com o passar do tempo, essa estrutura de concreto, ela foi sofrendo com a erosão, com o desgaste, ela foi saindo, ela não está mais fazendo essa cobertura. E além disso tudo também tem o próprio carreamento a erosão que vai causada na parte que está submersa. Então você vai tendo esse carreamento, vai saindo essa areia e isso pode também causar de interditar a ponte para esse trabalho? Interdição, aí só quem vai poder nos esclarecer totalmente é a FTL. No momento, pelo que foi verificado, a gente vê que a situação é preocupante. Ainda não é o momento de se dizer a questão de se fazer uma interdição ou não, mesmo porque nós não fizemos ensaios em relação à estrutura. Agora, todos os dias passa um trem carregado aqui. É importante destacar que ela ainda está mantendo a sua função, mas nós não podemos afirmar até quando isso vai ser possível. Então, assim, não há recomendação para interdição, mas há um prazo para a realização dessas obras? O prazo é imediato. O prazo que a gente coloca para o monitoramento. Você instala um sistema de monitoramento e aí vai verificar se está tendo algum problema de nível. Se essa ponte começa a baixar 1 milímetro, 1 centímetro, então isso já é um indicativo grave. Bartolomeu. O sistema de monitoramento foi o nosso principal requisito na questão do relatório. Agora, é necessário realizar uma manutenção e principalmente um reforço estrutural. Presidente, então pelo CREA a manutenção tem que ser feita imediatamente, mas essa é uma resposta que depende da concessionária responsável? Essa manutenção a gente não pode colocar que seja feita de forma imediata, até exigir isso, porque nós estamos em um período chuvoso que pode comprometer, pode complicar, se possível mais breve. Agora o sistema de monitoramento é até para indicar se é necessário uma interdição nessa ponte. Então, Joelson Jordani, fica à vontade, Joelson. É só para explicar o que é a FTL, que ele repetiu várias vezes, que seria responsável pela obra. Está tendo algum rebaixamento em algum dos seus pontos, principalmente. É importante nós destacarmos que a avaliação foi feita apenas a parte estrutural do pilar P4 e desse elemento de apoio. Não se analisou as diversas outras partes da ponte. Presidente, precisa explicar direitinho que empresa é essa que o senhor cita como responsável, então, por esta ponte? É a concessionária. A concessionária é a FTL, a concessionária que está responsável pela linha férrea que passa aqui na ponte. Destaco novamente que a concessionária trabalhou conosco, não se opôs em momento algum, fizemos reuniões, inclusive eles apresentaram todos os documentos que foram solicitados pelo CREA e apresentaram também um relatório que corroborou, que concordou com todo o nosso relatório. A empresa em momento algum negligenciou, foi omissa, nada disso. A empresa trabalhou em conjunto com o CREA e o que nós estamos apresentando é exatamente uma resposta principalmente para o Ministério Público tomar alguma providência caso seja necessário. Tem alguma parte de competência das prefeituras de Teresina, Timon, do governo do Piauí ou Maranhão? Não, essa ponte é uma ponte por responsabilidade da concessionária. A concessionária é um consórcio, uma concessão federal, a linha férrea federal, principalmente porque une 2 estados, mas não é de competência das prefeituras, nem de Timon e nem de Teresina. Esse trabalho de manutenção seria feito pelo CREA ou pela concessionária? Não, o trabalho é feito pela concessionária. A concessionária é a responsável por toda a questão da manutenção da ponte. Quem mais participou desse processo todo que culminou então com esse relatório? O relatório a gente vai apresentar, vai divulgar. Os membros são membros que são tanto da academia, são professores universitários, são pessoas que executam pontes, pessoas que dão manutenção em pontes, pessoas que fazem parte do conselho, conselheiros também do CREA, membros da diretoria. Então nós procuramos os melhores profissionais que nós temos no estado do Piauí para compor essa equipe e o trabalho, você pode ter certeza que foi um trabalho muito sério. Tanto é que a gente demorou 45 dias para poder apresentar essa resposta. O que são esses ensaios que foram realizados pelo CREA?
A gente volta a destacar, o CREA não realizou ensaios, o CREA fez estudos baseado na inspeção visual e baseado nos projetos que a gente tinha. Os ensaios deverão ser realizados pela empresa concessionária. Só para o telespectador entender direitinho, o que seriam esses ensaios? Os ensaios são testes que vão para verificar qual é a espessura que está, por exemplo, essas estacas, qual é a espessura que ela está, se na profundidade que ela está lá, se ela vai chegar até uma base sólida, né, enfim, são diversos tipos de ensaio para verificar a estabilidade concreta dessa ponte. Nós estamos aqui debaixo da ponte. Podemos considerar que estamos seguros nesse momento? Olha só, a gente volta a destacar, né? Você passa um trem aqui toda noite, então a gente vê que até o momento ainda mantém essa estabilidade. Até quando? Aí só a realização desses testes é que vão poder confirmar. Então esse comprometimento ele se dá principalmente nessas bases? Principalmente no pilar P4. Aqui no elemento de apoio ele também apresenta uma corrosão avançada e é importantíssimo se fazer também esse reforço nele. Então, Joelson, além do presidente do CREA, outros integrantes do CREA estão presentes aqui, como o próprio vice-presidente e outros integrantes também. Você tem um questionamento, Joelson? Fica à vontade, por favor. Eu queria saber do presidente o seguinte: o que é que o CREA recomenda em termos de manutenção para essa ponte? Ela precisa ser feita com que frequência? E se isso tem sido feito ao longo da história? É sobre a manutenção. O que é que o CREA recomenda? Com qual frequência ela deve ou deveria ter sido feita aqui nessa ponte? Nós temos uma norma que fala a respeito da manutenção. Essa manutenção você tem diversos tipos de periodicidade. Você tem uma periodicidade de inspeção anual, por exemplo, de uma inspeção visual realizada a cada ano, mas também depende do tipo de situação que essa ponte está exposta. Se você tem uma ponte que está no rio, que é o caso dessa daqui, aí você já tem que verificar. Esse rio tem uma vazão muito alta, qual é o volume que varia? O nosso amigo Pedro, nosso vice-presidente Pedro, ele também faz parte da CPRM, ele estuda todos esses parâmetros. Então, assim, são diversos fatores que vão influenciar. Agora, uma inspeção visual realizada pelo menos anualmente. A manutenção vai depender do que foi identificado nessa inspeção. Então, agradecendo aqui o presidente, vamos ouvir agora o vice-presidente, Joelson, em relação qual seria o tempo necessário para fazer esse trabalho que foi detectado, essas falhas que foram detectadas. Bom dia. Necessariamente sim. As intervenções, como o presidente falou, são de caráter imediato, mas tudo dentro de um planejamento. Tem que ser considerado justamente o nosso período chuvoso, período ao qual a vazão do rio ela começa a crescer. Pelo plano apresentado pela empresa, eles já estão começando a fazer alguns estudos, estão atualizando o relatório que eles nos apresentou e a partir do segundo semestre é que vai intensificar as intervenções. Intervenções essas que vão ser suficientes para combater o que foi apontado em relatório. Então a empresa concessionária já indica o início dessas intervenções para o segundo semestre? Na verdade, ela já começou os trabalhos, porque os trabalhos de intervenções, ele parte desde a parte intelectual, da parte técnica, de revisar projetos, fazer uma análise mais profunda, fazer os ensaios que o presidente mencionou, até a execução da obra propriamente dita. Então tem todo esse planejamento que já está em andamento. Nesse caso aqui, por conta do período chuvoso, haveria então um risco de fazer esse trabalho nesse momento, ou uma impossibilidade? É mais a questão da impossibilidade, porque o problema maior apontado no que diz respeito às estacas é no que diz respeito a que elas estão submersas. Então é necessário que a gente tenha um pouquinho mais de espaçamento para poder ser feito certos ensaios, certos estudos para se ter a certeza e a intervenção ser mais eficaz. Então, muito obrigado ao vice-presidente do CREA pelas informações. Portanto, Joelson, são essas as informações deste relatório, então, que acaba de ser divulgado pelo CREA. O CREA recomenda um trabalho de manutenção imediato, mas por conta do período chuvoso, a empresa responsável já começou o estudo, o levantamento, mas a obra prática deverá iniciar somente no segundo semestre de 2025. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Obrigado pelas informações, Bartolomeu. Acho que ficou claro aí na entrevista esclarecedora do Bartolomeu que há necessidade de uma intervenção urgente e, embora não possa dizer é preciso evitar a circulação pela ponte, o CREA não pode fazer isso, mas a concessionária, que é esse conjunto de empresas que tem esse contrato com a União, então a responsabilidade do governo federal, né? Pode, eventualmente, dizer, vamos suspender aqui o fluxo pela ponte para que possam ser feitos esses reparos. Mas eu percebi a preocupação do presidente do CREA em relação à situação da ponte metálica. Vamos aguardar, sem alarmismos também, não é dizer que a ponte vai cair amanhã, não é nada disso, mas verificar, fazer com que a empresa possa olhar para o que foi feito pelo CREA, com o documento que foi produzido, com as inspeções que foram feitas,
para que essas intervenções sejam feitas o mais rápido possível e a ponte possa ser preservada não só pela sua beleza, pelo seu caráter histórico, mas pela sua importância social. Muitos teresinenses utilizam a ponte, muitos timonenses utilizam a ponte e, claro, os negócios entre os dois estados funcionam por conta do transporte também de cargas que passa pela ponte metálica. Vamos torcer para que tudo acabe bem e vai acabar com certeza.